Esse Freitas, os caras falam porra nenhuma, esse Marcílio, viado. Ai, que fudeu. Nossa. Saudade, velho. Falar de Jorge Jesus dá saudade até hoje. Ai, Jesus, pelo amor de Deus. Deixa eu... Se der um chute no saco de Jorge Jesus, pega no queixo de... Pega Jorge... Grande mister. Se o Jorge Jesus for fazer um raio-x, tá o Rick lá assim, ó, no ovo dele. Grande mister. Ai, vamos lá, vamos embora para esse conteúdo. Fala, galera, a equipe Bora Lá na área, trazendo para vocês mais um videozinho aí, hein? Seleção brasileira, o que você tá achando? A gente tá meio decepcionado com a seleção já faz um bom tempo, né? E agora, quer queira, quer não, quem tá na mira da seleção após o Ancelotti ter renovado com o Real Madrid é o técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, atual Fenerbahçe, é isso? É Fenerbahçe que ele tá... Atual Fenerbahçe que ele tá dirigindo. E o que vocês acham aí? A gente quer saber a tua opinião, hein? Então, bora lá? Dá uma curtida aí já vai dando aquela curtida, aquele like maroto. Se inscreve no canal aí, ajuda a gente, vamos lá. Ajuda, a gente tá crescendo aos pouquinhos. E você, é você mesmo que faz parte desse crescimento. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Comenta aí o conteúdo, tá? Pode comentar, fala aí o que você achou. E não esquece, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Bora lá? Já vou começar com ele. Sheik, o que você achou aí da volta do Jesus? Dessa vez na seleção. Volta para o Brasil, né? Mas dessa vez na seleção brasileira. O que você achou? Você achou que é um técnico bom que vai fazer fluir aí essa seleção nossa brasileira? Pode dar liga? Isso aí? Bom, primeiramente, que falar de Jorge Jesus é falar de um sentimento que a nação jamais esquecerá. É falar de o técnico que revolucionou o futebol brasileiro. Se hoje Abel Ferreira está no Palmeiras, se hoje tem português em cada esquina do futebol brasileiro, é porque um dia Jorge Jesus dirigiu um clube do futebol brasileiro. Jorge Jesus, ele foi genial no Brasil, ele revolucionou o futebol brasileiro. Os técnicos do Brasil viraram arquirrival de Jorge Jesus. Por quê? Porque ele conseguia fazer o que ninguém fez no futebol brasileiro. O que ele revolucionou o futebol com suas ideias, suas táticas. Esse negócio de poupar jogador, ele mostrou que é a maior nutelice do mundo. Era titular domingo e quarta e sábado. Descansar quinta e sexta. Domingo tem jogo. Ele falava isso, é correr. E ele conseguiu números absurdos, jamais batidos para mim no futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro, Libertadores, números incontestáveis. Jorge Jesus foi o único no Flamengo. Agora, dirigir a seleção brasileira, para mim, para quem não conhece a minha opinião sobre a seleção brasileira atualmente, deixou de ser seleção faz muitos anos. Acho que desde 2010 que a seleção não é mais uma seleção. É um time que disputa campeonatos. Infelizmente, a mão de obra que ele vai encontrar é a famosa mão de obra muito barata. Muito barata. É uma seleção que, como eu falei, de seleção só tem um nome. Infelizmente, é uma geração que perdeu o amor à seleção brasileira. Perdeu o amor ao respeito à seleção, a levar a sério. Você tira pela Copa do Mundo. É dancinha antes do jogo, é TikTok, é os caras ajeitando o cabelo na parada técnica. Então, é um desafio gigante para Jorge Jesus. Ele é um baita treinador. Ele é um treinador que é malandro. Ele consegue ativar o jogador, ele consegue tirar o melhor de cada jogador. Ele fez o Arão jogar bola no Flamengo. O Arão jogar bola. O Arão, tanto que levou para o Fenerbahçe. Então ele consegue isso, ele é malandro, ele consegue tirar o melhor do jogador. Só que, para mim, o time que veste amarelo hoje em dia, que representa uma seleção que foi um dia a seleção brasileira, é um desafio gigante para qualquer treinador. Ancelotti preferiu ficar no Real Madrid. Mas quem não preferia ficar no Real Madrid que dirigia a seleção brasileira? Ancelotti, para mim, seria burro trocar o Real Madrid
pela seleção brasileira, porque a seleção deixou de ser seleção faz muitos e muitos anos. A gente não ganha uma Copa desde 2002. É só fracasso. Só que o brasileiro tem aquele negócio de o Hexa vem, vai melhorar. Gente, vamos agir com a razão. Seleção brasileira faliu em 2010, ou 2006, eu não lembro agora. Faliu, fechou. É só chama uns jogadores para representar o time, vestir a camisa e representar. O Brasil não ganha mais nada. O time é falido, é uma geração Nutella. Nutella. Seleção brasileira tem jogadores que você nunca ouviu falar aqui no Brasil. São caras que estão lá fora, que chamam porque jogam na Roma, porque jogam no futebol de fora. Acabou, não tem mais perfil. Os caras vão se apresentar na seleção de chinelinho de dedo, sabe? Com os fones no ouvido. Não tem mais aquele respeito que tem que ir de paletó e gravata, tá representando uma nação de 200 milhões de habitantes. Então, é um desafio gigante. É um desejo do Jorge Jesus dirigir a seleção brasileira, ele nunca negou isso, né? O Ancelotti fez aquele marketing dele que queria, mas não trocou, porque eu não trocaria nunca, nem um clube europeu, nenhum, pela seleção, que hoje em dia é uma bomba, é só disputar campeonatos. Ganhar, pode ganhar uma Copa América, pode ganhar uma Copa das Confederações, mas Copa do Mundo, com essa geração atual, para mim, não ganha. Não ganha, como não ganhou as duas últimas, nem vai ganhar a próxima, nem a próxima. Talvez uma próxima geração que reconheçam e saibam o que é seleção brasileira, o respeito que se tem que ter por quem já vestiu a camisa, pela história da seleção, talvez ganhe. Mas, para mim, não ganhou a última, nem vai ganhar a próxima. Então, é um desafio gigante. É um bom nome para a seleção brasileira? Talvez sim, porque é um técnico que ele é muito autêntico, Jorge Jesus. Para mim, ele não se deixa levar por empresários. Tem que chamar meu. Não, eu não, tem que chamar quem eu quero. Eu vejo ele muito assim. Então, para o time da CBF, que hoje em dia é o time da CBF, se seria um bom nome? Talvez sim. Talvez sim. Eu preferi o Ancelotti. Para mim, é um monstro de treinador mundial. Para mim, o Carlos Ancelotti do Real Madrid. Mas como ele negou corretamente, se o Jorge Jesus quer, é juntar o útil ao agradável. Então vai. Deixa o Jorge Jesus. Vamos ver se dá liga aí esse namoro aí, esse romance entre a seleção brasileira e o Jorge Jesus. Vamos ver se vinga. A gente vai ter aí notícias, acredito que nos próximos dias. Eu me senti buiú agora falando 15 minutos seguidos. Porra! Eu até anotei aqui para eu não esquecer na minha primeira vez, já ia fazer assim, parabéns pro Jorge Jesus, que foi a primeira vez que fez o Rick falar por 7, 8 minutos aqui sem parar. Parabéns, Jorge. O mais resumido da história do canal, falou... E o Alcatrão não faz. Marconi, fala para mim aí o que você achou dessa possível contratação do Jorge Jesus para ser técnico da seleção brasileira, após o Lancelotti aí já ter renovado o contrato com o Real Madrid. Bora lá, bora falar da seleção brasileira e Jorge Jesus é aquela coisa, né? Eu também não acho que o problema em si da seleção brasileira seja técnico, cara. Muita gente fala, mas eu acho que não. Acho que não. É a própria CBF que está acabando com a seleção brasileira. Aliás, vem acabando com a seleção brasileira faz anos, a CBF. Vem destruindo a seleção, dilacerando a seleção brasileira. E essa questão do Jorge Jesus aí tem um valor aí que a CBF, né, é o que impede. Ele já demonstrou, eu estava vendo um site oficial que realmente ele dá prioridade à seleção brasileira, porém o valor que ele pediu é de 7 milhões de euros por temporada, que dá em torno de 38,22 milhões de reais por temporada. E é esse valor que impede hoje, né, até aqui, o que impede da CBF fechar com o Jorge Jesus. Porém, na minha opinião, que não vai fazer diferença. Jorge Jesus não vai fazer diferença. Essa questão que o Rick falou, de ele é um cara que se impõe, mas na seleção brasileira, infelizmente, ninguém pode se impor. Quem se impõe é jogador. Infelizmente, quem se impõe é jogador. Jogador tira, jogador bota, infelizmente. Seleção brasileira, quem impõe é jogador, é marca, é patrocínio. Infelizmente, é isso. É milhões e milhões, é bilhões que a seleção brasileira lucra com imagem de jogador, com patrocínio, com isso, com aquilo. E é aquela coisa, cara. Infelizmente, a decadência vai disso a pior.
Para disso a pior, vou me resumir, porque falar de seleção hoje tá até vergonhoso para a gente. Mas essa é a minha opinião. Eu também creio, o Corinthians a seleção brasileira está quase pareando ali com o Corinthians, tá? É pau a pau. Mas, assim, resumidamente falando, eu acho que Jorge Jesus não vai fazer diferença. A seleção precisa de coisa bem melhor, bem mais do que isso. Precisa de vergonha na cara, principalmente a CBF, que hoje é o que destrói aí a seleção brasileira. E é isso. Bem resumidamente aí, mas a gente ficou sabendo aí da opinião do nosso comentarista aí, o Marconi. E já vamos para ele, Biro. Você que teve aí, né, na última Copa do Mundo. É o quê? Parecendo Che Guevara, essa bolha aí. Parecendo o vocalista do Scorpions lá. E, Biro, já com você agora, o que é que você achou aí? Jorge Jesus na mira da seleção brasileira. Será que a liga isso aí? Será que vinga após o Lancelotti ter renovado no Real Madrid e não ter aceito aí o convite da seleção brasileira para assumir a seleção brasileira? Bora lá, esporte. Bora lá, galera. Vamos que vamos. Que esse é um assunto bom. É um assunto bom para a gente tratar aqui, né? Jorge Jesus, o tão sonhado técnico da torcida do Flamengo. O cara que faz o Rick falar por 7, 8 minutos sem parar pela primeira vez. Mas, Marcílio, eu vou ser bem sincero. Eu acho que seria uma boa. Por quê? Se você for ver, não só pela torcida do Flamengo, eu acho que seria um nome aceitável. Foi o Tite quando foi contratado para a seleção brasileira, lá no início. Foi um nome aceitável. O Tite começou a ter o nome renegado por nós, torcedores, pelo trabalho que foi fazendo. Mas não culpa dele. Nossos amigos aí, o Marconi, o Rick, já falou muito bem, e eu concordo, assino embaixo. Seleção brasileira deixou de ser seleção brasileira. Para mim, a última seleção que eu vi foi em 2002. Ali sim dava vontade, dava tesão de assistir um jogo do Brasil, mas também você olhava para um lado, tinha Ronaldo, tinha Roberto Carlos, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Rivaldo, tinha Marcos no gol. E não era só aí, você olhava para o banco, eram jogadores... Tinha Vampeta, né? Tinha um tão sagrado Vampeta. Então, tipo assim, tinha jogadores... Aquele abraço, Vampeta. Tinha jogadores que decidiam dentro de campo e tinha jogadores que, quando entrava, saía do banco, também decidia, gente. Então, é o seguinte, a seleção brasileira hoje não passa de CBF. CBF que manda e desmanda ali, jogadores só entra. Quem está no patrocínio, isso todo mundo sabe, todo mundo enxerga. Não, técnico não manda lá, não manda. Quem manda são os patrocinadores e a CBF. Mas isso muito também eu acho que por quê? A gente fala assim, mas também a gente vê que também não é muita culpa assim da CBF. Por quê? Jogadores com 16 anos já sonham em quê? Sair do Brasil e jogar na Europa. Aí a gente fala, mas só tem jogadores bons. Tem jogadores bons aqui, mas se a gente for ver, realmente, os melhores estão na Europa. Mas muito por causa disso. Se eu fosse o presidente da CBF, eu faria alguma coisa para poder inibir isso. O quê? Coloca uma regra. Meu filho, vem cá, tem 16 aninhos, você tem um sonho de jogar na Europa, vai. Pode ir, as portas estão abertas. Agora, o seguinte, quer sonhar com a seleção brasileira? A gente só vai convocar jogadores que atuam aqui no Brasil. Pode ir lá ganhar seu dinheiro, realizar o seu sonho de morar na Europa. Vai. Agora, esquece a seleção brasileira. Vai lá se naturalizar espanhol, português, uruguaio, saindo da Europa, né? O que vocês quiserem, mas quer sonhar em vestir a camisa do Brasil? Joga aqui, ó, filho, porque aqui estão os melhores jogadores do mundo. Agora, vocês que não se dão o valor. Quer ir para a Europa? Vai. A regra é essa. Agora, voltando para o Jorge Jesus, eu acho que seria um nome mais ou menos aceitável. Só que tem técnicos melhores. Ancelotti desistiu? Peraí. Quer um outro nome? Tem o Guardiola? Vamos tentar o Guardiola. A Guardiola já recusou de cara, né? Não, mas vamos tentar. É inteligente. Sim. Peraí. O Guardiola, você recusou? Vamos tentar o Mourinho. Mourinho, você recusa?
Vamos tentar os melhores que estão lá fora. O Guardiola treina o Haaland. Trocar para treinar o Rony. Aí, pelo amor de Deus, o Guardiola é inteligente. Tá aqui, ó, um nome de um técnico que poderia, pelo menos, tentar antes do... Não sei se vocês estão vendo aí, mas tem esse cara aqui, ó. Zidane. Zinedine Zidane, gente. Acredito que ele não viria. O Zidane jamais ele iria deixar de comandar o Brasil. Eu estou falando uma coisa, é tentar. E se tem uma coisa que um homem de verdade não vai recusar, é dinheiro. Ele está pedindo quanto? 40 milhões de euros? Dá. Gente, a CBF tem dinheiro. Quer mudar o patamar da seleção brasileira? Tem que pensar alto. E pensar alto é pensar no Zidane, Ancelotti, Mourinho. O Jorge Jesus pediu 7 milhões de euros por temporada. O Flamengo paga isso por ele por semana. Imagina o que Zidane não vai pedir. Mas o que o Zidane pedir, ele vai ter méritos. O Zidane é simplesmente 3 vezes campeão da Champions. Você acha que o Zidane vai vir para escalar o Rony? Pelo amor de Deus. Zidane ele não vai chamar o Rony. Pô, ele não sabe nem quem é Rony, velho. Ele não vai chamar o Rony. Ele não sabe nem quem é o Rony. Isso aí é polêmica para depois, mas a gente vai ficar sabendo sim. E assim que tiver notícia quentinha sobre a seleção brasileira, gente, que vamos ser bem sinceros que a CBF está atrasando muito isso aí. Já era para ter um técnico já há mais de 2 meses, tá? A gente já está findando aí o mês de abril. Vamos chegar no mês de maio e nada da CBF anunciar um novo técnico para a seleção brasileira. Então, tá feio sim o posicionamento da CBF, um trabalho que tá horrível, tá? CBF, vamos ver isso aí, tá? O povo quer ver novamente a seleção brasileira brilhar, quer sentir aquele gás, aquela vibração de torcer numa próxima Copa do Mundo, mas do jeito que vai, acho que não vai não. E é isso, galera. Fala pra gente aí, o que você acha? Jorge Jesus é um bom técnico? É um técnico aceitável para a seleção brasileira? O momento é dele? Será que ele vinga? Será que ele ganha uma próxima Copa do Mundo? Vai lá, comenta. E não se esquece, tá? Curte o nosso conteúdo, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Bora lá? Ele falou que ganha um Hexa pro Brasil, hein? Só se levar o Gabigol. Ele prometeu que ia levar o Flamengo para a final. E levou na 2019. Então vamos ver. Se ele falou que ganha o Hexa, volta, Jesus.